Aleluia, nesta manhã de terça-feira, 3 de junho de 2025, 8 horas e 9 minutos, que estamos lá para propagar o ID de Jesus, se nos dá essa ordem no livro de Marcos, capítulo 16, 15 e 16, disse-lhe, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Livro de Salmo, capítulo 150, versículos. Todo ser que respira, louvem ao Senhor. Aleluia. Vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o teu santíssimo nome e te clamamos em nome de Jesus. Se conosco, abençoa, perdoa, guarda, edifica. E nos dá condições de estar falando da tua palavra com a sabedoria vinda dos altos céus. Nos perdoa, nos capacita como capacitaste a sua mão em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Livro de Lucas, capítulo 19, venham comigo. Lucas 19, de 1 em diante diz: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo: quem é ele? Que ele se hospedara com homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia. Talvez, se muitos Zaqueus existissem no mundo, o mundo seria melhor hoje. Mas por que, Edivaldo? Porque iriam se arrepender como Zaqueu se arrependeu e se rendeu ao Rei da Glória. Se rendeu a Jesus, se entregou a Jesus. Levou para a sua casa. E a Bíblia vai dizer mais adiante que todos se converteram. Porque o Filho do Homem, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E naquele momento ali ele estava diante de um perdido, Zaqueu. Mas Zaqueu entre mente disse: Senhor, resolvo dar a metade dos meus bens. Se alguma pessoa eu tenho roubado, defraudado, que é roubado, eu restituo, eu devolvo 4 vezes mais. Houve um arrependimento. Houve uma mente transformada por Jesus. Quando ele estava em cima da árvore, Jesus viu, disse: Zaqueu, desce depressa. Ele não mediu distância não, queridos. Ele pulou da árvore e foi até Jesus. Muitas vezes tem pessoas de grupo de WhatsApp, tem pessoas de determinados lugares que você está falando de Cristo, ele está zombando de você. E esquece que zombando de mim está zombando de Deus. Que eu não estou falando de mim, estou falando de Deus. Estou falando de Jesus. E vem umas conversas, tem um que diz que a gente ora por pneu. Ora, que mentalidade perdida. Claro que eu tenho que orar por pneu. Eu vou viajar, vou orar pelo meu carro, para Deus guardar todos os segmentos do meu carro. Pneu, marcha de freio, marcha de pedal, pedal de marcha, pedal de freio, pedal de embreagem, pedal de acelerador. Todo lugar, pelos pneus, pelo porta-mala, pelos bancos, por mim, por quem vai dentro. Claro. Mas essa pessoa fala, orar por pneu zombando. E a Bíblia diz: ninguém se levanta contra Deus e viverá para zombar de Deus. Já disse a ele: tenho pena de tu. Quando tu cair na mão de Deus, vai ser terrível o teu penar. Mas que Deus queira ter misericórdia, se for a vontade dele, né? Que eu não posso exigir nada de Deus, eu posso pedir. Mas aquilo, deste dia aqui, a Bíblia diz que houve arrependimento. Versículo 9, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois esse também é filho de Abraão. Depois dele dizer que tinha resolvido a dar tudo, eu dividir, eu pagar 4 vezes mais os que tinham roubado Jesus. Hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão. Seja você nesta manhã um filho de Abraão. Resolva devolver aquilo que você roubou. Resolva a estar aos pés da cruz, ao lado de Jesus. Amém? Graças a Deus.